que estava esperando ser capaz de lidar um pouco melhor com isso. Essas palavras foram minhas tentativas de varrer para baixo do tapete a sensação de decepção comigo mesma que fervia dentro do meu peito. Ainda assim, me vi incapaz de reunir coragem para voltar a ficar de pé. Longe disso. Na verdade, já que o banco de pedra dura e frio parecia estar sugando minha energia em um ritmo alarmante. Em um canto da cidade dos começos, não havia ninguém além de mim na pequena praça que encontrei. Então, não havia nada realmente me impedindo de deixar os gritos, choros e lágrimas saírem do meu sistema. Diabos, eu realmente queria superar isso, mas algo estava sufocando todas as minhas emoções. Eu sempre fui assim, mesmo antes de ficar presa dentro desse mundo. Enquanto eu me concentrava em apresentar uma versão alegre e bem-humorada de mim mesma, Shinozaki Rika, para minha família e amigos, acabei esquecendo como era expressar minhas lágrimas e raiva. Talvez o que me atraiu, uma garota não tão interessante em jogo para os Sword Art Online, foi a ideia de que eu poderia desenhar meu verdadeiro eu aqui. No entanto, o final não saiu como eu esperava. Mesmo quando perdemos a capacidade de sair do sol e nos disseram que morreríamos de verdade se perdêssemos nossas vidas aqui, eu simplesmente me agachei no chão, afastando-me enquanto um alvoroço se desenrolava entre os outros jogadores. Claro, eu estava realmente com medo naquela época, mas meu senso de descrença questionando a realidade da situação cresceu no final. Se passaram 3 semanas desde aquele dia. E apesar de passar dias escondida em uma pousada ou vagando sem rumo pela cidade, durante aquelas semanas, não só a realidade dessa situação ainda não fazia sentido para mim, como as coisas ficaram ainda piores. Comecei a questionar a realidade desse mundo, todo o jogo da morte, e até mesmo a minha própria existência. Por isso pensei em sair da cidade um pouco hoje. Vendo que não estava me sentindo com medo, imaginei que também não teria problema em lutar contra monstros. Caramba, eu não tive nenhum problema em ir para a batalha naquela noite fádica antes de ser teletransportada à praça principal da cidade. Mesmo assim, as coisas deram terrivelmente errado hoje. Minha sensação de medo estava tão anestesiada quanto antes, o que não impediu minhas mãos e pés de se transformarem em uma bagunça desajeitada, fazendo com que a minha maçã se desviasse do curso, apesar de todas as minhas tentativas de mira em linha reta. Encontrando-me com metade do pH em uma batalha contra o único verme verde, um dos monstros mais fracos lá fora. O único curso de ação que a minha mente confusa conseguiu pensar foi jogar minha maçã para longe e ir para as colinas com o meu rabo entre as pernas. O que você estava pensando, Rika? Soltei um murmúrio mais uma vez, abraçando os meus joelhos em cima de um banco, até minhas palavras soarem vazias, como se eu tivesse emprestado de algum drama barato. Agora que joguei fora minha única arma e não tinha dinheiro para comprar uma nova, não há mais nada como lutar contra monstros. Só me resta uma coisa a fazer: vagar pela cidade e esperar que a polícia ou algo assim consiga nos tirar daqui enquanto isso. Espera. Não. Na verdade, há mais uma opção disponível para mim. Uma maneira de testar se toda essa conversa sobre nós morremos de verdade no momento em que o nosso pH cair para o zero não é apenas um monte de bobagens. É isso. É experimentando o que a morte realmente é. Existem maneiras de fazer isso. Eu poderia ir para a borda da cidade, dos começos, e simplesmente pular o céu sem fim. Ou poderia encontrar um monstro fora da cidade e deixar me atacar até meu pH cair para o zero.
Se eu me visse acordando no mundo real, isso provaria que esse cara, Kayaba, tava blefando o tempo todo. Por outro lado, se eu não acordasse depois? Nesse ponto eu me vi dividida entre duas vozes em minha mente. Uma me alertando que existiam algumas linhas que nunca devem ser cruzadas, e outras argumentando que tudo isso que estava falando ia ser um monte de bobagem, de qualquer maneira. Então, por que não tentar a sorte? Uma aposta. A versão de mim que já foi jogada na toalha, ou a versão de mim que ainda se mantém firme. Aquela que quer se derramar em lágrimas, ou aquela que não é capaz de fazê-las. Qual delas é a verdadeira eu? O que real significa mesmo? No momento em que voltei de meus pensamentos para o mundo exterior, me encontrei tropeçando sem rumo por uma rua desconhecida. O banco há muito deixado para trás. Eu estava me sentindo tão tonta. Me pergunto se é porque não como nada há muito tempo. Então, novamente, não é como se qualquer coisa que eu comesse nesse mundo realmente chegasse no meu estômago físico. Senti uma gota de água espirrando na minha bochecha. Então outro caiu na minha cabeça e depois no meu ombro. Quando olhei para cima, vi nuvens cinzentas rodopiando tão perto do chão que quase parecia que eu poderia alcançá-las com minhas mãos se ficasse um pouco mais longa. A chuva, terrivelmente realista e ainda de alguma forma diferente em comparação com as coisas reais, caiu sobre mim sem piedade enquanto eu arrastava pela estrada. Assim como o pensamento de que eu poderia pegar um resfriado se ficar toda encharcada nesse jeito passou pela minha mente. Mas eu imediatamente me repreendi por essa ideia boba. Meu avatar é apenas uma imitação. Ele não sangra por nenhum corte e certamente também não vai pegar um resfriado estúpido por lidar com o clima frio. Na verdade, vendo que meu HP voltou ao máximo enquanto eu não estava olhando, meu avatar deveria ser o modelo ideal de pura coragem agora. Eu sou Rika-chan, um poço de coragem. Eu sou Lisbeth, um poço de coragem. Não importa se eu fico encharcada na chuva, se estou com frio ou se estou morrendo de fome. Eu estou sempre transbordando de coragem. Sempre. Nesse ponto, uma rua larga surgiu mais à frente. Eu só precisava virar à direita ali, depois seguir em frente, e chegaria na final da estrada, a partir da cidade na beira do andar. Um pequeno conjunto de corrimãos em tudo em que separa a cidade da extensão infinita do céu além. Eu estou supondo que somente além dessa grande extensão eu encontraria a resposta sobre o que realmente é verdade nesse mundo. Andando no meio da estrada, tanto o cabelo castanho que ia até a cintura quanto a capa marrom avermelhada estavam em um estado lastimável pela chuva. E, no entanto, a garota se recusou a abaixar os olhos, com o queixo erguido, o peito estufado e um aperto firme na bainha de sua espada pendurada na cintura esquerda. Ela marchou pela estrada, em uma velocidade vertiginosa, exatamente na direção oposta de onde eu estava indo. Seu caminho escolhido a levaria ao portão norte da Cidade dos Começos. Além dele ficar o mesmo campo externo, no qual eu mesma saí mais cedo com o rabo entre as pernas. Ela vai sair para lutar. Eu não tinha a base real para essa suposição, mas essa era a energia que emanava dela. Dei uma olhada no perfil da garota. Não pude discernir nem esperança, nem desespero por trás de sua expressão. Tudo que eu vi foi a vontade de seguir em frente, queimando em seus olhos como chamas brancas azuladas. Em alguns momentos, minha mão se viu preocupada por algo na minha cintura. No entanto, minha maçã inicial não estava em nenhum lugar. De repente, fui atingida por um sentimento esmagador de arrependimento. Não há nenhum problema em chorar por ser bunda mole. Frente um monstro e fugir da luta, mas
Ah, por quê? Por que eu larguei a minha arma no processo? Como eu poderia esquecer que essa era a minha única coisa que eu poderia controlar nesse mundo? Como eu poderia esquecer que, mesmo quando lutava para derrotar as minhas lágrimas, ao desabafar a minha raiva, eu sempre estive ao meu lado? Enquanto eu permanecia imóvel, a garota do cabelo castanho passou por mim, diante dos meus olhos, e avançou tomando distância, reto como uma flecha. Em questão de momentos, a chuva terreciou. Encontrou a silhueta de suas costas da minha vista. E ainda assim, eu podia ver seu rastro claro como o dia. O rastro de uma estrela ascendente azul, perfurando o escuro céu da noite. A ideia me atingiu do nada. Eu realmente não lembro do local exato onde eu lutei contra o verme verde. Sim, minha maçã pode ter gasto toda a sua durabilidade e desaparecido agora. Sim, posso ser forçada a enfrentar monstros desarmada. Ainda assim, vou apenas continuar procurando até encontrar. E se eu conseguir rastreá-la? E se eu conseguir segurar minha arma na mão mais uma vez? Então, em vez de virar à direita, optei por virar à esquerda ao entrar na rua larga. Apesar de não ser capaz de ver a garota, não importa o quanto forçasse meus olhos, eu tinha quase certeza de que teria a chance de conhecê-la novamente algum dia. Se eu conseguisse viver nesse mundo por tempo suficiente, meu instinto disse isso. Então, com o queixo erguido e o peito estufado, comecei a caminhar pela chuva.